Então, olha só, pessoal, boa tarde. Para quem eu não conheço, para quem não me conhece, né, me chamo Valneane. Vou ministrar essa tarde com vocês com português. Então, a nossa missão hoje é basicamente levar um pouquinho do conhecimento da língua portuguesa acerca do que a gente vai trabalhar no edital do concurso de aldeias altas. Eu separei para vocês aqui algumas questões que eu acho que são questões relevantes para que a gente possa debater do que tem no edital, e basicamente a parte de interpretação, a parte de linguagem, a parte de compreensão de texto acerca desse material. Aqui nós temos 20 questões, pode ser que não dê tempo de resolver todas elas, mas ainda assim vocês terão o gabarito das questões disponibilizadas aqui pela coordenação para vocês, porque ficarão também questões extras, com certeza, para que vocês consigam realmente entender um pouquinho da língua portuguesa. Eu acho que quem conseguiu ver esse material do edital de vocês conseguiram perceber que português tem um peso muito grande, não é isso? Inclusive, português eu acho que é o peso maior que tem no edital agora, já aldeias altas, é português. Então, por isso que a gente vai tentar resolver com vocês o máximo possível de questões para que vocês consigam ter um aproveitamento maior em língua portuguesa. Antes de começar as questões com vocês, eu vou falar aqui um pouquinho sobre a minha formação também. Sou formada em português, letras e literatura, trabalho aqui na cidade com português, com redação, também com literatura, e também tenho aprovação em 2 concursos e classificação agora no 3º concurso. Então, eu entendo um pouquinho dessa parte de concurso, porque eu também já venho numa rotina de concurso. Mas a gente vai tentar entender um pouquinho do que os concursos cobram, especialmente a banca do IDIB. As questões que tem aqui, a maior parte, são da banca do IDIB. Eu mesclei algumas aqui com outras bancas, mas a maior parte é a banca do IDIB. A primeira questão que vocês têm aqui para dar uma olhadinha nesse material, ela já envolve um texto, porque as questões todas de português, a maior parte envolve a interpretação de alguns textos. E essa questão aqui é aquela questão básica que vocês poderão ver em alguns materiais, que a gente tem uma leitura de interpretação para pegar a parte gramatical. Às vezes as questões de concurso trazem muito isso aqui. Eu vou ter que ler um texto dali, por exemplo, tirar o que é substantivo, o que é, por exemplo, um verbo, o que é realmente a classe que eles forem solicitar. O texto que nós temos é um texto que não é nem tão grande assim, mas ele pede para que a gente vá analisar apenas a última parte, que é a última frase. E a pergunta que nós temos diz assim, na questão número 1. Na última linha do texto, encontramos que classes gramaticais? Lembrando que a última linha é essa que tem, mas você é meu parceiro ou amigo da onça? Eu vou escrever essa primeira questão e essa primeira frase que tem aqui, para que possamos analisar que classes gramaticais nós temos aqui nessa primeira frase, nessa primeira questão. Porque ele pede para que a gente avalie isso aqui particularmente. Então, olha só, a primeira alternativa, ela diz que nós temos aí 2 pronomes, 2 verbos e 2 substantivos. A letra A me diz isso. A letra B me diz que eu tenho aqui 2 pronomes, 1 verbo e 3 substantivos. A letra C me diz que eu tenho 3 pronomes, 1 verbo e 2 substantivos. E a letra D me diz que eu tenho um pronome, 1 verbo e 2 substantivos. Observando bem esse enunciado aqui, eu consigo logo de cara ver que tem uma primeira palavra que na língua portuguesa ela tem uma classificação bem interessante. A palavra mais. Essa palavra mais, ela se classifica com que classe gramatical? Isso aqui seria o quê? Isso aqui é uma conjunção, certo? É a conjunção, inclusive, adversativa, que a gente vê muito isso aqui. Então, a gente vai, por exemplo, fazer a separação, isso é a conjunção. A palavra você na gramática, como é que eu classifico esse você na gramática? Isso aqui é um pronome, inclusive é o tratamento, pronome de tratamento, né? Isso aqui é um pronome. Seguindo essa outra parte da análise morfológica, a
Palavra é, na língua portuguesa, que classificação recebe esse termo? Isso aqui é um verbo, inclusive é um verbo de ligação em muitas frases, né? A palavra meu, como é que eu classifico esse termo aqui na gramática? Também pronome, inclusive pronome possessivo. A palavra parceiro, que vem em seguida, na gramática em por si só, como é que eu classifico esse termo aqui, na maioria das vezes? Substantivo, né? Pelo menos a gente sabe que esse termo, isoladamente, ele é um substantivo. Eu vou pular essa palavra aqui, mas a gente pode também fazer a classificação dela, que essa palavra aqui na gramática ela é conjunção alternativa. E vamos para essa outra aqui, a palavra amigo. Na gramática, esse termo aqui recebe que classificação? Substantivo também. E essa palavra aqui, que é a palavra onça, sozinha, isoladamente, como é que eu classifico esse termo? Substantivo, né? Então, a gente só vai ter o trabalho, por exemplo, de ver qual alternativa que, por exemplo, tem a sequência certinha do que está pedindo aqui. Então, por exemplo, a letra A me diz que tem 2 pronomes, 2 verbos e 2 substantivos. Será que aqui eu consigo achar 2 verbos? Não, então a letra A está errada. A letra B me diz que eu tenho um verbo, que eu tenho 3 substantivos e que eu tenho, por exemplo, 2 pronomes. Então, você pode analisar a letra B com calma. Eu tenho aqui onça, eu tenho aqui amigo, pode ser essa letra B também, né? Eu vou caçar pronomes. Aqui tem um pronome você, aqui tem um pronome meu e aqui tem um pronome é. Então, qual é a resposta certa? A resposta certa é a letra B, porque a gente analisando a letra B, a gente consegue ver que a letra B, na sequência, é a que tem o que foi pedido aqui no enunciado todinho. Basta você verificar os itens todos aqui e você for contar os elementos que tem na letra B. A letra B tem a sequência de elementos certinha. As outras não vai dar a sequência certa que é a pedida. A letra C, por exemplo, ela me diz que tem 2 substantivos só. Então, não é 2 substantivos que tem na letra C, está errado. E a letra D me diz que tem 2 substantivos e tem só um pronome. Então, não é só um pronome também. Então, essa letra C e a letra D estão erradas. A letra B é que está certinha na sequência que se propõe para a gente conseguir ver a análise morfológica. Oi. Não, porque aqui tem que ser feita a análise somente morfológica. Todas as palavras analisadas de uma por uma. Se fosse só amigo da onça, já seria outra pergunta. Aqui ele pede para que a gente analise as palavras dentro da morfologia. Porque se fosse para analisar essa parte aí, já seria outra pergunta. Seria a parte da sintaxe, por exemplo. Então, a resposta certa da primeira questão é a letra B. Alguém mais tem alguma questão, algum questionamento nessa primeira? Pessoal de casa, conseguiram entender o que foi feito aqui? Na questão número 1. Alguém tem alguma outra pergunta, quem está me ouvindo em casa, para essa questão 1? Boa tarde. Porque isso aqui que eu fiz foi uma análise de morfologia. Existe outra que é a análise de sintaxe. Mas aqui a parte mesmo só da morfologia, que é a parte simples. Posso ir para a segunda? Segunda questão, nós temos aqui um outro trecho que já vai ser uma parte mais de sintaxe, que também vem nas provas de concurso, essa parte de você analisar a sintaxe. Quem estiver me ouvindo em casa, tiver algum questionamento, fique à vontade para poder fazer as perguntas. A palavra mesmo, o termo mesmo, ele pode exercer funções diferentes dentro de orações. Aí eu entro na parte de significante, de significado, de semântica, dependendo do sentido que se relaciona com outros elementos gramaticais. Nesse período aqui, mesmo dormindo muito tempo, num dia, na tentativa de recompensar noites mal dormidas, você não se sentirá descansado. O vocábulo mesmo que está aqui nessa frase
e pode até marcar para ver que sentido ele vai ocupar, ele tem que sentido aqui nesse termo, mesmo dormindo. Eu vou escrever essa frase aqui, ó. Nessa frase aqui, pessoal, mesmo dormindo, essa palavra mesmo aqui teria que sentido de classe gramatical? Se mesmo aqui tem sentido de quê? De adjetivo, de substantivo, letra B, de advérbio de certeza, letra C, de conjunção concessiva, letra D, ou isso aqui seria pronome demonstrativo? O que seria esse mesmo aqui nessa frase, em termos de classificação de gramática? Letra A, B, C, D ou letra E? Alguém arrisca dizer essa resposta? Letra D? Alguém mais? Pessoal de casa arrisca o quê nessa resposta aqui? Esse mesmo aqui tem que sentido nessa frase? Eu poderia trocar isso aqui por isso aqui, ó. Embora dormindo. Daria certo? Dá. Se eu posso trocar isso aqui por embora, a palavra embora ela é pronome. A palavra embora ela é adjetivo. A palavra embora é o que na gramática? Ela é conjunção. A palavra embora é uma conjunção concessiva. Ela é uma daquelas listinhas que a gente estuda lá no ensino médio, aquela classificação de conjunção. Essa palavra aqui é uma concessão, é como se eu estivesse dizendo, ó, embora eu consiga estudar, eu não peguei ainda esse conteúdo todo, ainda preciso rever algumas coisas. Então, quando a gente usa essa palavra aqui, é porque a gente ainda não tem muita certeza de algumas coisas. Isso aqui é uma conjunção. A conjunção, embora, ela é uma concessão. Ela não é pronome, não é adjetivo, ela não é nenhuma outra classificação, ela é uma conjunção. Ela passa a ideia da concessão. É como se eu estivesse afirmando uma coisa, mas não com toda a certeza. Depende de alguma outra coisa para isso acontecer. É mais ou menos uma condição. Eu afirmo, mas sobre uma condição para poder dar certo aquela minha afirmação, para não ser muito certeza. Então, a resposta certa aí na segunda é a letra D. É uma ideia de concessão. Certo? Perguntas aqui. Alguém não entendeu essa segunda questão? Quem está me ouvindo em casa, alguém não entendeu esse item da segunda questão? Por que essa segunda é isso aqui? Posso partir para a terceira? Posso ir para a terceira? Ó a terceira questão. Aqui a terceira é aquela questão que a gente vai avaliar a escrita de frase de acordo com a nova ortografia. A gente vai ver, pessoal de casa que está me ouvindo toda, como é que se escreve algumas frases de acordo com a nova ortografia, com a norma de ortografia que vige na língua portuguesa. Assinale a alternativa correta quanto ao cumprimento das normas gramaticais e também da ortografia da língua portuguesa. Essa parte aqui é aquela parte que mexe muito com regência, que mexe muito com a concordância, que mexe muito com escrever de modo correto. Os concursos também pedem para que vocês escrevam, façam análise de questões que mexem com essa parte do português bem colocado. E pode ser que alguma palavrazinha fique sem sentido em algum item. Eu vou ter que reescrever para ver se fica certo. A letra A diz assim: é imprescindível que aspires a um cargo de chefia na empresa. Veja só o verbo aspires, veja o que completa esse verbo e veja se isso aqui está certo com o complemento. A letra B, antes do processo seletivo, absteu-se de sair com os amigos. Veja o verbo abster-se e veja se o complemento está certinho com esse verbo. A letra C, proclamou-se para todas as tropas
as ordens do general. Vê também se esse verbo aí está escrito corretamente, de acordo com o complemento. E a letra D? Sua resposta foi clara a todos. Iriam àquele lugar ermo. Tem um aquele aí com crase. Analisem para mim direitinho a terceira questão, porque ela é um pouco mais complicada, e vejam qual desses itens aqui vocês acham que está certinho a concordância, a regência escrita dessas palavras. Parece que está tudo certo, né? Mas só tem uma que está certa aí. O que é que vocês acham que está certo desses itens? A letra D está certo, por exemplo, começando de baixo para cima? Qual o erro que está na letra D? Olha só essa terceira questão. E quem está me ouvindo em casa, observe essa terceira questão. Ele colocou o seguinte, ó. A todos. Pessoal, não existe crase antes desse pronome aqui, ó. O pronome todos é um pronome indefinido. Esse pronome aqui, jamais a gente pode colocar a crase antes dele. Ele não recebe crase, nunca. Então, esse erro aqui, dessa questão, do item da letra D, oi. Esse aqui, toda a categoria desse pronome aqui, pronome indefinido, todos eles não têm crase, porque é uma das regras que não, é uma das regras que não vai ser útil para a crase, essa regra aqui, de pronome definido, não vai ter uso de crase. Então, nesse primeiro aqui, nesse primeiro caso, na letra D, já está errado por conta disso. Então, já é um item que é para se eliminar, porque eu não posso botar a crase aqui nesse pronome que está na letra D, dessa forma, com essa crase. Aí depois ele colocou assim, iriam àquele lugar ermo. Essa crase aí, vocês acham que está certa ou isso aí está errado? A crase do aquele lugar ermo, está certo ou isso aí está errado? Por quê? Nesse caso aqui, está certa essa crase porque está especificando um tipo de lugar. Está dizendo que o lugar ele é ermo. Então, quando tem uma especificação de um lugar, essa crase aqui fica certa. Se fosse só, por exemplo, aquele lugar, aí ficaria errado. Mas ele colocou aquele lugar ermo. Então, quando ele especifica esse termo, como está aqui, ó, aquele, aí botou lugar e botou ermo. Então, nesse caso aqui, que há uma especificação, então, nesse caso aqui, está certo. Certo? Porque tem uma especificação do lugar. Então, por isso que esse item aqui, da letra D, ele está certo essa parte, mas a primeira parte está errada. Então, é como se ele tivesse certo pela metade. Essa letra D. Então, não pode servir esse certo pela metade, tem que servir ele certo todinho. Porque a questão não pede que seja a metade certa, ela pede o que está certo. Aí vem a letra C. Proclamou-se para todas as tropas as ordens do general. Esse aqui está errado o quê? Quem está me ouvindo em casa, está errado o quê na letra C? Está errado esse verbo que deveria estar proclamaram-se. Esse verbo aqui deveria estar no plural, porque o que foi proclamado foram as ordens que está no plural. Então, a concordância dele é com ordens, que está no plural. Deveria estar proclamaram-se para todas as tropas as ordens do general.
porque a concordância é com o que vem o sujeito que vai vir lá depois, que são esse conectivo, essa parte da ligação. Proclamaram-se para todas as tropas as ordens do general. Então, aqui ficou errado por conta do verbo que está errado. Esse verbo aqui era para estar concordando com a outra parte lá do sujeito. Exatamente. O erro está no verbo. Era para ele estar desse jeito aqui. Para ele ser certo. E aí vem a letra B. A letra B diz assim: antes do processo seletivo, absteu-se de sair com os amigos. Esse aqui tem alguma coisa errada nesse aqui? Ou esse aqui está certo? E a letra A? É imprescindível que aspires a um cargo de chefia na empresa. Olha só, essa questão aqui, ela gera alguma dúvida, mas a letra A é o que está errado, a letra B é o que está certo, porque quem aspira, aspira a alguma coisa, aspira a algo. Eu não posso, por exemplo, dizer que eu vou aspirar a alguma coisa, eu vou aspirar, eu vou querer conquistar alguma coisa. Por exemplo, é como vocês aqui que querem aspirar a um cargo público, a uma vaga no concurso. Vocês vão aspirar a uma vaga. Não é, por exemplo, eu dizer assim, eu aspiro uma vaga. Se você aspirar, você vai sentir, cheirar. Então, aspirar é querer conquistar, querer aquele emprego, querer aquela vaga. Então, a preposição aqui, ela está certa. Essa letra B está errada porque esse verbo ele foi mal conjugado. Antes do processo seletivo, absteve-se de sair com os amigos. É só a questão da terminação, que era para estar absteve-se de sair com os amigos. E aqui está absteu-se de sair. Esse absteu-se, ele é muito confuso. A terminação que era para estar correta aqui era absteve-se de sair com os amigos. Mas é basicamente isso aqui. Isso. A letra E que está certa. A letra A é o gabarito certo, porque aspirar, quem aspira, aspira a alguma coisa, aspira a algo. Então, a resposta certa é a letra A. Só por conta disso aí mesmo. Da questão do verbo transitivo, que aqui nesse caso é transitivo indireto. Quem aspira, aspira a alguma coisa. E não aspira aspira algo. Eu vou aspirar a alguma coisa. Somente isso aqui, certo? Pessoal que está me ouvindo em casa, entendeu essa explicação aqui, dessa questão? Querem fazer alguma pergunta? Porque aqui eu tenho que saber regência, concordância, aquela parte toda que é um pouco mais complicada realmente, mas eu vou ter que saber um pouquinho mais disso aqui. Professora, só a letra B, porque que está errada? Porque era para estar absteve-se. Só isso aí na letra B. Era para esse verbo aí estar assim, ó. Absteve-se de sair com os amigos. Só a terminação mesmo que ficou errada dele. Ok. Eu tenho que apagar esse pedacinho ali de cima, porque eu vou usar outro espaço para poder colocar as outras questões, tá certo? Que vai vir agora em seguida mais questões, e alguns vão pegar um pouquinho mais de espaço aqui na explicação. Aí eu vou apagar esse pedacinho aqui de cima para vocês conseguirem pegar uma explicação um pouco mais ampla desse outro pedacinho aqui. Agora, nós vamos lá para a questão número 4. Na questão número 4, pessoal, eu não vou ler o texto todo, porque o texto ele é maior, eu vou lá para a pergunta mesmo. Porque a gente vai ter que pular alguns textos aqui, porque senão fica muito grande, para ler esse monte de texto grande. Eu vou ver aqui as perguntas diretamente. Releia o trecho. Faça as pausas e crie um ambiente de trabalho. Olha esses dois verbos aqui, ó. Quarta questão, faça e o verbo crie.
O assunto aqui, assunto verbo, que foi o que eu trabalhei com vocês recentemente, cria um ambiente de trabalho de forma a evitar o estresse. Está lá na linha 12 e linha 13 aqui do texto que está aqui em seguida. A conjugação desses verbos destacados está corretamente classificada em qual alternativa? A letra A me diz que ambos estão na terceira pessoa do singular e no imperativo afirmativo. Lembrando que o imperativo, para quem não lembra do conteúdo, é aquele modo que vai me dar uma ordem. Ou então vai me dizer, ó, faz isso, pegue isso, tenha alguma atitude, tome alguma atitude, haja de alguma forma. Letra B, ambos estão na segunda pessoa do singular e é o imperativo afirmativo. Segunda pessoa é o tu, a pessoa do tu. Letra C, o verbo fazer está na primeira pessoa do singular e está no presente do subjuntivo. Lembrando que o subjuntivo é aquele modo que me dá uma dúvida, porque na língua portuguesa eu tenho esses três modos aqui, indicativo me passa uma certeza, o subjuntivo ele me passa uma dúvida, o imperativo ele me passa uma ordem. Então, quando a gente for pegar essas questões que tiverem verbo para responder, automaticamente eu vou ter que saber isso aqui. E a outra letra, a letra D, me diz que o criar, o verbo criar, está na segunda pessoa do singular, no presente do subjuntivo. Olhando para esses dois verbos aqui, faça, crie, isso aqui pertence aqui pessoa gramatical e aqui modo desses daqui. Isso aqui vai ser tu faça, tu crie, ou então, por exemplo, ele crie, eu crie você, faça você. Qual certo? Letra A ou letra B, por exemplo? Letra A, certo. Isso aqui é a terceira pessoa do singular, é como se fosse faça você, crie você. Porque essas ordens aqui são para uma terceira pessoa. Não é crie tu, faça tu. É crie você, faça você. Eu estou afirmando uma ordem na afirmativa. Se fosse na negativa, era não faça isso, não crie isso, teria um não aqui. Como não tem não, é a afirmação. Quinta questão agora. Alguma dúvida nessa terceira? Aliás, nessa quarta? Talvez a mais fácil, né? Oi? Ah, essa daqui é a mais fácil. Essa daqui é fácil, não tem tanta complicação nela. Ela é um pouco mais fácil mesmo. Olha esse texto grande aí. E não é nem tão grande, porque tem texto que está maior. Esse aqui eu vou ler para vocês algumas partes dele, porque eu precisarei ler alguns pedacinhos aqui. Tenho que ler alguma coisa. Olha o nome do texto, Feliz por Nada. Às vezes, quando você lê só o título e lê um pedacinho desse texto aqui, você consegue pegar alguma essência dele. Eu vou ler aqui basicamente até a linha 9, para poder ir para a questão que tem aqui perguntando. Eu não vou ler tudo, até porque não tem tempo de ler tudo aqui com vocês. Mas eu vou ler aqui esse pedacinho, a partir disso eu vou para a pergunta que está na questão 5. Geralmente, quando uma pessoa exclama, estou tão feliz, é porque engatou um novo amor. Conseguiu uma promoção, ganhou uma bolsa de estudos, perdeu os quilos que precisava, ou algo do tipo. Há sempre um porquê. Eu costumo torcer para que essa tendência, aliás, felicidade, ela dure um bom tempo. Mas sei que as novidades envelhecem e que não é seguro se sentir feliz apenas por ter atingido as metas. Muito melhor ser feliz por nada. Digamos, feliz porque maio recém começou e temos longos 8 meses para fazer de 2010 um ano memorável. Feliz por estar com as dívidas pagas. Feliz porque alguém elogiou. Feliz porque existe uma perspectiva de viagem daqui a alguns meses. Feliz porque você não magoou ninguém hoje. Feliz porque daqui a pouco será hora de dormir. E não há lugar no mundo mais acolhedor do que sua cama.
Então, lendo só esse pedacinho aqui, indo para a questão 5, esse texto 1 aqui, lá da banca do IDIB, que foi colocado na prova, ele se classifica como pertencente ao gênero crônica, porque tem como características quais? Não sei se sabem aqui todo mundo o que é uma crônica, mas é um texto de literatura, circula nesse ambiente de jornal, de revista. Às vezes é uma linguagem muito lírica, como se pode ver aqui nas primeiras linhas. A letra A narração de acontecimentos cotidianos, a linguagem simples, descontraída, presença de poucos personagens. Letra B, exposição de acontecimentos do cotidiano, a linguagem rebuscada, presença de poucos personagens. A letra C, a descrição denotativa do cotidiano, a linguagem simples, descontraída e vários focos narrativos. A letra D, a narração de acontecimentos do cotidiano, a linguagem coloquial e a ausência de personagens. Qual que está certo? Pessoal de casa, arrisca o que na questão 5? Letra D. Letra B de bola. D. D de dado. Isso. Quer dizer que na crônica não tem personagem. Mas ele está perguntando, é o gênero crônica, não é só essa daqui. Não é só essa daqui, são todas as crônicas. Porque se a gente for levar em conta só essa daqui, mas não é só essa daqui, são todas. Todas as que existem na literatura. E outra coisa, se a gente for marcar uma questão que diga ausência, a palavra ausência é muito forte. Qualquer questão que tenha ausência, ela está errada. Porque eu não posso marcar em nenhuma prova a palavra ausência, porque qualquer questão que venha com a palavra ausência, com certeza é uma questão errada. Seja português, matemática, isso é questão falsa. A resposta certa é a letra A. A letra A que me diz que eu vou ter acontecimentos narrados, a linguagem mais simples, descontraída, e eu vou ter pouco personagem. Pode ser que eu não vá arranjar um monte na crônica, porque não tem como ter muito, mas eu vou ter pouco. Porque eu não vou ter como ter muito, literalmente. Mas eu vou ter lá um leão, vou ter lá um homem, vou ter lá uma mulher, uma menina, que eu vou encontrar alguns na crônica, sim. Resposta é letra A. Então, vocês tenham cuidado quando vocês forem marcar questões que tem a palavra ausência, ou muito. A palavra muito também pode ficar errada em algumas questões, viu? A gente tem que analisar bem esses itens aqui para não marcar coisa que não condiz com o que é o certo. A letra D está errada só por isso aí. Entenderam quem está me ouvindo em casa? Cuidado com essas palavras ausência, porque as questões de português ou até de geografia, de outra questão, de outra matéria, se vier essa palavra ausência, está errado. A outra questão, a questão 6, ela também vai ser sobre o tipo de texto, que também está no edital de vocês. Essa daqui ela é bem pequenininha, que é um texto que circula, às vezes, em material de ensino didático, ensino de fundamental, e é aquele texto O Leão e o Rato, que você, às vezes, vê num livro de fundamental para quem é professor de aula de pedagogia. E diz assim, é um leão cansado de tanto caçar, dormia espichado à sombra de uma boa árvore. Vieram os ratinhos passear em cima dele e ele acordou. Todos conseguiram fugir, menos um, que o leão prendeu embaixo da pata. Tanto o ratinho pediu, implorou, que o leão desistiu de esmagá-lo e deixou que fosse embora. Algum tempo depois, o leão ficou preso na rede de alguns caçadores. Não conseguiu se saltar e fazia a floresta inteira tremer com seus urros de raiva. Nisso, apareceu o ratinho, com seus dentes afiados, roeu as cordas e saltou o leão. Uma boa ação gera uma reação. Aquela moral lá das teorias da física, né? Isso aqui é um texto do Esopo. O
texto narrativo, ele é baseado em uma ação que envolve personagens, tempo, espaço, conflito, clímax e o desfecho. Alguém sabe, por exemplo, o que significa a palavra clímax? Isso. Essa palavra aqui significa o ápice da narrativa. É a tensão maior na narrativa. Toda história que a gente vê, que é escrito, ela vai ter sempre esse momento que vai atingir esse ápice, essa tensão maior. E na narrativa, o nome disso é o clímax. É como se eu estivesse lendo um texto, ele começa bem, aí de repente ele vai explodir, né? Ele vai ter um momento bem dramático. Ele vem mais ou menos assim, tranquilo, até que ele vai ter esse clímax, aí vai ser resolvido até chegar no final dele. Que vai ter sempre esse momento mais alto, essa tensão, que vai explodir, até chegar nessa parte aqui mais tranquila, que vai ser o desfecho. Então, assim é a narrativa. Mas a pergunta, dessa forma, tendo por base o gênero fábula, pode-se afirmar o quê? Letra A. O conflito gerador se dá quando o ratinho não consegue fugir. Letra B. O desfecho demonstra que o leão já sabia que precisaria do ratinho. Letra C. O clímax narrativo ele ocorre quando o leão é capturado pelos caçadores. Letra D. 2 momentos de vilania no texto. Um protagonizado pelo leão e outro pelo rato. O rato foi o salvador, né? Como é que ele é o vilão? Então, qual a resposta certa? Quem está em casa, qual a resposta certa? Vocês marcariam o quê? Exatamente. A letra C. O momento mais alto, a tensão maior foi quando esse ratinho ficou preso e ele não conseguia se salvar daquela captura que foi feita naquele instante ali da prisão. Então, aí nesse caso... Ou alguém perguntou alguma coisa? Podem falar, gente. Quiser falar alguma coisa aí, quem está me ouvindo, quiser perguntar alguma coisa. Então, toda a história vai ter isso aqui. Quando for narrativa, ela segue esse padrão aqui de um momento que vai ser uma explosão nessa história. A 7ª questão, que ela é bem grande também, eu vou ler só esse comecinho aqui para vocês também, porque o texto dela é bem maior. Ela veio na prova também do IDIB, lá de um concurso para professores da rede municipal. Queiram vocês que não viam um texto assim desse tamanho para vocês, né? Mas eu creio que não vai vir desse nível de texto aqui, não. Texto 1. O que será de nós, os maus alunos? O texto aqui foi escrito pela Beatriz Vargas Dornelles. Quando você vê um texto escrito por alguém, está o nome lá em cima, existe um determinado tipo de texto que tem sempre essa organização aqui. E ela vai analisar um outro texto, ela vai analisar uma outra coisa, porque ela começa aqui a dizer o seguinte: o livro de Álvaro Marques é instigador em vários sentidos, a começar pelo título. Trata-se de uma obra que retoma os problemas de aprendizagem em suas múltiplas perspectivas, mostrando que é possível estabelecer políticas efetivas para enfrentar o fracasso escolar. O autor descreve as diferentes funções cognitivas que os alunos precisam desenvolver para aprender bem, as formas de ensinar que têm sido eficazes, as constituições familiares que, em sua diversidade, facilitam ou dificultam o acompanhamento escolar, as evidências de que a responsabilidade pelo fracasso escolar ela é multidimensional. Lendo só isso aqui, lá na pergunta, lá embaixo, existe uma dica que é bem interessante. O que eu li para vocês aqui, e também tem uma referência lá embaixo,
Quem escreveu esse texto foi um professor do programa de pós-graduação em educação. Está disponibilizado aqui o texto nesse link. Você consegue perceber que foi uma pesquisadora. Quem escreveu aqui não foi qualquer pessoa, porque existe aqui uma formação, existe aqui um currículo, existe aqui um acesso, existe alguém que pesquisou um assunto e vem a pergunta. Os gêneros textuais são formas de enunciados produzidos historicamente que se encontram disponíveis na cultura, permitindo que os interlocutores interajam, estabeleçam uma comunicação rica em sentidos. Ao analisar o texto 1 e perceber suas referências textuais e linguísticas, assinale, então, a alternativa que indica corretamente a que gênero discursivo ele pertence. Isso aqui que eu li para vocês é artigo de opinião? Isso aqui é resenha crítica? Isso aqui é carta aberta? Ou isso aqui é um editorial? Olha só, não sei se conhece todos que estão citados aqui. Uma carta aberta é uma carta que a gente vai reclamar alguma coisa. É uma carta que se faz para reclamar. A carta para reclamação, digamos assim. Carta para reclamar direitos sociais. Ou então, um consumidor que foi lesado, por exemplo. De repente, vamos pensar que você foi lesado em alguma coisa, aí você vai lá na empresa, manda uma carta para a empresa, faz lá uma correspondência para aquele órgão, porque você foi lesado, você comprou uma coisa, você quer ser ressarcido, aí você vai mandar uma correspondência como se fosse uma carta, pedindo para que você tenha a sua devolução do dinheiro. Ou então você pode fazer essa carta porque você quer que seja preservada a Amazônia, que você quer que lá tenha uma reserva mais preservada, você quer que o governo mande verba para lá, você quer que, por exemplo, lá no Pará seja feita uma reserva mais limpa de água. Então, essa carta aberta aqui, a gente faz porque a gente quer um direito social. Reclamar uma coisa que não é só para o meu bairro, por exemplo. Vou reclamar uma coisa que vai servir para o Brasil todo, na maioria das vezes. Ou então eu vou reclamar um direito meu, que eu me senti também lesada por alguma coisa. Esse outro tipo de correspondência, que é o editorial, esse aqui, ele é feito lá no jornalismo. Não sei se alguém, por exemplo, já chegou a ler os jornais, o pessoal de casa também. Esse aqui, ele é um tipo de publicação feito pela equipe de um jornal. Tipo de publicação conjunta assinada por um jornal. Então, vamos imaginar que lá no Jornal Nacional da Rede Globo, eles vão discutir um problema sério. Só que quem vai assinar esse editorial aqui não é só o William Bonner. Quem vai assinar é aquela equipe todinha, que vai, por exemplo, discutir por que na Amazônia não tem muita poluição. Aí lá quem vai analisar aquele problema é toda aquela equipe, William Bonner, Renata Vasconcelos, o editor-chefe, o revisor, todo mundo vai assinar isso aqui, que é uma publicação, que é um documento. Esse outro aqui, que é uma resenha crítica, isso aqui, por exemplo, a gente vai assistir um show, você vai vai assistir um filme, aí você vai consultar quem foi que assistiu esse filme para ver a opinião dele. Aí você vai ver aquela estrelinha. Fulano de tal deu 4,5 de estrelinha. E deu 5 estrelas para esse filme. É aquele tipo de texto que você vai ver a opinião de quem assistiu para ver se te recomenda ou não. Se ele gostou e te recomendou, pode ser que tu assista. Mas quem faz a resenha não é qualquer pessoa. É quem realmente é especialista. E esse primeiro aqui, que é o artigo de opinião, vocês fazem na faculdade.
Porque todo mundo que fez aqui, que se formou em pós, que se formou em qualquer faculdade, você faz isso aqui na faculdade. É o teu trabalho que você defende um tema, que você vai lá na frente, apresenta para o teu professor, como se fosse um TCC. Mas ele é menor do que um TCC, porque o TCC ele é maior. Ele tem 15 páginas, você defende um tema, você vai na frente, explica aquele tema. Então, isso que foi lido aqui, o que é desses 4 aqui? Será que isso é um artigo? Porque isso aqui termina bem aqui. Exatamente, isso aqui é uma resenha, ela está avaliando o livro dessa pessoa aqui, que ela disse bem aqui na frente o nome do autor e disse o nome do livro que ela está avaliando. Toda vez que eu avalio uma coisa que não é minha, eu estou avaliando de outra pessoa, isso é uma resenha. Eu posso pedir para qualquer um de vocês aqui, quem está em casa me ouvindo, fazer uma resenha do livro lá do Paulo Freire, lá do Vygotsky, lá do Piaget, de quem quer que seja, e vocês fazem. E vocês fazem isso porque vocês conseguem fazer uma resenha. E mesmo aqui, ninguém sendo um fera nessa parte de especialista em resenha, a gente consegue fazer isso aí. Porque a resenha é um texto que eu vou falar sobre um outro livro, um filme, qualquer coisa, eu vou dar a minha opinião do que eu acho. Então, a resposta certa é a letra B. Entenderam? Então, a 7ª questão é a letra B. Entenderam essa questão aí? Alguém não entendeu? Alguém tem perguntas? Pessoal de casa, conseguiram entender o que é cada um desses textos aqui? Porque a gente vê no dia a dia isso aqui tudinho, às vezes vocês não conseguem entender o que é. Oi. É, porque na resenha também você pode pegar citações para ela ficar mais fortalecida na opinião. Assim como é feito lá no artigo de opinião. Só que no artigo de opinião você coloca mais em primeira pessoa. E na resenha você coloca mais em terceira pessoa. No caso do artigo de opinião que ele fala aqui, é o que é publicado em jornal. Não é o que você faz em faculdade, não. É o que é publicado na revista ou no jornal. Porque na faculdade eu não posso escrever em primeira pessoa. Mas aqui, esse aqui, do jornal da revista, ele é em primeira pessoa. Ele é avaliado em primeira pessoa sempre. Esse aqui, do jornal da revista. Agora, o da faculdade, eu não faço em primeira pessoa, porque eu não sou nem aprovada. Eu sou reprovada se eu fizer em primeira pessoa lá. Partindo para a questão número 8. Vou ler também um pedacinho aqui dessa questão número 8, um outro texto, agora já um outro assunto. Esse assunto aqui são as sequências textuais, que também tem a ver com o conteúdo de vocês. Na língua portuguesa, existe uma sequência que ela é narrativa, existe, pessoal de casa, uma sequência que ela é discursiva, que é a mesma coisa da argumentativa. Existe um texto que ele é um injuntivo, existe aquele que é expositivo, existe aquele que a gente vai apenas descrever ações. Então, aqui nesse texto aqui, vai predominar uma delas, que está aqui nas alternativas. Pode ser o narrativo, pode ser o dialogal que está aqui. Isso aqui é só pegadinha, porque não existe isso aqui como sequência. Existe o argumentativo, existe o que é expositivo. Eu vou ler aqui um pedacinho desse texto aqui, para que vocês possam ver qual dessas 3 se enquadra esse tipo textual, que é o texto 1. Ele coloca sempre texto 1, porque lá na banca do IDIB, como a gente pega as questões lá da banca em si, vem sempre como texto 1, que é o texto primeiro. Quando Jean-Jacques Rousseau desenvolveu a teoria do contrato social, na sua obra clássica, não estava sendo o primeiro a afirmar que o Estado surge de um acordo de vontades. Antes dele, Thomas Hobbes já desenvolveram uma teoria semelhante. Existe, porém, um foco de divergência entre esses autores. Se ambos consideram o homem primitivo vivendo no estado selvagem, passando a vida em sociedade, mediante um pacto comum a todos, exatamente como se cria uma sociedade civil ou comercial, vale frisar que Rousseau imaginava uma convivência individualista, mais cordial, vivendo os homens pacificamente, sem atrito,
com seus semelhantes. Ao contrário do Hobbes, para quem célebre tirada, o homem é lobo do próprio homem. Aí vem a pergunta. Ao analisar o texto aqui do Marcos Cláudios, pode afirmar-se, pode-se concluir, que ele apresenta principalmente características de que tipo textual? Alternativa, letra A. O texto que eu li aqui é narrativo. Letra B. O texto que eu li é dialogal, isso não existe como tipo textual. Letra C. Isso aqui é um texto de argumentação, argumentativo. Isso aqui é um texto expositivo. Qual certo aqui que vocês acham? Concordam quem está me ouvindo em casa? Isso aqui é uma exposição, um texto expositivo. Lembrando que o texto expositivo é aquele que a gente passa definições, conceitos. Tá certo isso aqui? Tá certo. O que ele faz aqui é nos passar uma definição do que é o contrato social. Nós temos aqui na questão número 8, que a resposta ela é mesmo a letra D, porque o texto aí, ele é realmente expositivo pelo fato de que ele está nos expondo a teoria do contrato social, está dizendo para a gente o que é a teoria. E toda vez que eu tiver um texto que me dá a definição de alguma coisa, esse texto ele vai ser expositivo. Ele expõe para a gente o que é a teoria. Ó. Colocar aqui uma explicação. Exposição do que é a teoria do contrato social. Ele vai expor, vai fazer uma comparação até com outros autores aí que também estudaram essa teoria do contrato social. Então, é a letra D. Alguém não entendeu porque a letra D é a resposta? Alguém quer comentar alguma coisa, acrescentar? Fiquem à vontade para as perguntas. Posso partir para a próxima? Agora vem a subordinação, que é aquele assunto ótimo de português. Aquela parte boa, gramática. Estava muito bom agora, né? Só literatura, interpretação. Agora vamos para a gramática mesmo. Assunto de gramática. A gente trabalhou aqui na turma da noite recente esse conteúdo, né? Oração subordinada. Vem uma pergunta aqui sobre isso. Eu vou até anotar aqui a frase logo para poder explicar para vocês. Pessoal da UEMA que vai fazer prova aí no próximo domingo, essa autora aqui é a autora desse ano, uma das autoras da prova da UEMA que vai ser cobrada é a Conceição Evaristo. Vou anotar aqui essa frase que analisa esse trecho aqui. Olha só, pessoal. Agora vem a parte da gramática com orações subordinadas e a pergunta que nós temos, questão número 9. Essa oração aqui, que está marcada, que os sonhos são águas, ela vai ter uma classificação lá naquela parte gramatical, e eu vou ler a pergunta para vocês todos. A oração sublinhada aqui, no período abaixo, ela classifica-se como? E a oração todinha é: Conceição Evaristo me ensinou que os sonhos são águas. Porque ela tem um livro que é chamado de Olhos d'Água, que é o livro dela agora, da prova da UEMA, esse livro aqui. Então, essa oração aqui, ela é classificada como oração sindética adversativa. Vou explicar para vocês tudinho também esse pedacinho aqui. Letra B, é uma oração subordinada, substantiva, objetiva indireta. Letra C, ela é subordinada, substantiva, objetiva direta. E a letra D
Subordinada, substantiva predicativa. Já me disseram até a resposta aqui, né? Acho que vocês estão afiados, né? Resposta, então, a letra C. Vocês concordam, pessoal de casa? Já tem que concordar, né? Olha só, vou fazer bem aqui uma avaliação com vocês dessa oração. É o seguinte, toda vez que eu for avaliar essa parte da subordinação, eu vou ter que dividir a parte dos verbos para poder avaliar o que são as orações que tem aqui dentro. Quando eu conseguir achar os verbos, eu vou dividir o que são a subordinada e a oração principal. Eu consegui achar, então, dois verbos aqui, ó, que é o verbo ensinou e o verbo são. Aí você, depois disso, vai ver onde é que começa e onde é que termina cada oração aqui. Conceição Evaristo me ensinou. Essa oração aqui, ela é principal ou subordinada? É a oração principal. Porque ela vai ter uma informação que é a informação mais importante que tem aqui nesse trecho. Agora, você não pode ter essa oração aqui todinha sem ter essa outra parte aqui. Porque não tem sentido eu dizer que isso aqui já completa essa frase. Oração Conceição Evaristo, ela me ensinou. Isso aqui é a oração principal, certo, bacana. Mas só isso aqui não tem sentido. Eu preciso dessa outra parte aqui para isso aqui fazer sentido. Então, essa outra parte aqui, eu vou chamar de oração subordinada. E essa oração subordinada, eu consigo perceber, consigo saber que é subordinada, porque ela tem uma coisa que tem sempre na subordinada, que é essa conjunção aqui, ó. É a conjunção subordinativa. Se tiver isso aqui, pode ter na certeza que é uma oração subordinada. Aí eu vou ver esse primeiro verbo, vou analisar esse primeiro verbo que está aqui, e vou perguntar para esse verbo aqui. Esse verbo aqui tem um sentido de quê? Esse verbo aqui é transitivo, por exemplo, transitivo direto. Esse verbo aqui é transitivo indireto, ou esse verbo aqui é um verbo de ligação? Esse verbo ensinou. Quem ensina, ensina alguma coisa. Aí você pergunta, ensinou o quê? Se você perguntar isso aqui, é porque esse verbo ele vai ser transitivo direto. Se ele é transitivo direto, é porque ele é sem preposição. Então, tudo isso que vinha após essa outra parte aqui, ela me ensinou o quê? Que os sons são águas. Isso aqui é como se fosse uma função de objeto direto. Essa parte aqui todinha que tem aqui nessa metade, ela vai ser a função do objeto direto. Portanto, essa classificação para essa oração é oração subordinada, objetiva, direta. Porque ela tem a função do objeto direto. Mas eu só consigo saber isso aqui analisando tudo isso aqui e analisando esse verbo. Por isso a resposta é a letra C. Vê se isso aqui não é complicado. Vê se isso aqui tu consegue responder assim de cara na prova, né? Só isso aqui a gente leva não sei quantos minutos para poder fazer isso aqui no quadro. Pois é. Porque esse conteúdo realmente ele é complicado. Essa parte aqui, ela realmente é a parte mais complicada do português. Tem que pegar isso aqui tudinho, avaliar. Pessoal de casa, entendeu isso aqui que eu fiz no quadro? Espero que eu tenha sido compreensiva com vocês aqui nessa parte, né? Que a gente tenta passar de um jeito... Professora. Oi.
Essa questão do que a senhora disse que tem que ter na frase. Já aconteceu outra conjunção aí? Esse aqui ele vai ser o elemento que vai fazer a relação da subordinação. Se não vier o que, vai vir essa outra conjunção aqui, ó. Se. Poderá vir também essa outra palavra aqui, o se. Só que a maioria das vezes, a que vem é a conjunção que. Mas pode vir também o se. O que ou o se pode vir. Mas a mais recorrente é a conjunção que. A que vem com mais frequência é o que. Certo? Passando. A outra pergunta, eu posso passar isso aqui? Aí vem outra. Não, eu entendi agora. A senhora explicou, porque esse se também tem outra função, né? Na frase. O se também tem a função de conjunção condicional, tem a função de pronome reflexivo, e pronome com partícula passivadora. Vai depender muito da função dele dentro da frase. Ele tem que avaliar dentro da frase a função dele. Mas quando ele vier aqui nessa função de oração subordinada, ele vai ser uma conjunção integrante. Ele vai integrar as duas orações entre si. Ele vai vir só na função integrante quando for nessa parte aqui de oração subordinada. Quando for nas outras funções, ele vai ser conjunção de condição, conjunção de relação de integração, pode ser também pronome passivador. Aí ele vai ter, dependendo da frase, outras funções, depende muito de cada frase. Mas, basicamente, aqui ele é só uma conjunção de integração, conjunção integrante. Posso passar aqui, então? Vem outro conteúdo agora, que é aquele conteúdo do acordo ortográfico. Esse aqui também cai muito em concurso, porque as provas agora estão colocando para vocês responder questões com a nova ortografia. A questão 10, ela vai trabalhar um conteúdo, que é esse do acordo ortográfico, e ela vem com palavras que eu posso fazer a eliminação. Vocês estão percebendo que tudo aqui tem só até a letra D? É porque lá no edital as questões, a maioria tem até a letra D. As que não vêm com letra D e que vai até a letra E são questões de outras bancas. Mas todas aqui que só tem até a letra D são da banca do IDIB. Então, tudo que está aqui até a letra D é da banca do IDIB. Então, essa daqui ela vai dizer o seguinte: considerando o último acordo ortográfico, assinale, então, a alternativa que contém apenas palavras escritas corretamente quanto ao uso do hífen. Aí eu vou ter que revisar outro conteúdo, aquela parte da ortografia, se eu não peguei esse conteúdo todo, mas eu vou revisar isso aqui, para também ver que no edital existe isso aqui cobrando para mim. A letra A tem a palavra micro-ondas, com hífen, e 2O, mas tem um hífen no meio dessa palavra. Palavra anti-inflamatório com hífen também. Palavra além-mar, escrita também com hífen. E a palavra ex-mulher, também com hífen. A letra B, palavra micro-ônibus com hífen. Paraquedas, também com hífen acentuado. Compreende-se, também com hífen. E preencher, está escrito aí com hífen com acento. A letra D, pediu-lhe, com hífen. Pré-escola, com hífen acentuado. Guarda-chuva, com hífen. E dia a dia, com hífen. Analisando aí tudinho, o que, que vocês acham que está certo? Letra C. Será? Todo mundo concorda com a letra C? Analisem direitinho essa questão, porque ela tem assim, algumas pegadinhas, ela é um pouco mais difícil até do que as outras. O pré-determinado, né?
Exatamente. Pessoal de casa, o que achou dessa questão? Marcariam o quê? Questão número 10. Estão em dúvida na questão 10, aí todo mundo? Vamos analisar aqui, então, de baixo para cima. Letra B. Palavra pediu-lhe, certo, ok. Pré-escola, certo. Guarda-chuva. E dia a dia é assim? É errado, dia a dia não tem mais esse hífen, não. Para quem não sabe, para quem não está atento a essa regrinha aí do dia a dia, palavra dia a dia se escreve agora desse jeito aqui, ó. Se eu botar um hífen aqui, de acordo com a nova ortografia, isso fica errado. Então, agora a gente tem que tirar isso aqui, escrever o dia a dia desse jeito aqui. A outra, a letra C. Letra C foi a que muita gente acha que marcaria também a letra C. Ou até marcaram, né? Espera-se. Espera-se tá certo? Tá. E o pré-determinado? Pessoal de casa, como é que se escreve a palavra pré-determinado? Se escreve assim, né? Não? Pré-determinado. A palavra pré-determinado, ela é uma palavra normal. Ela não tem esse acento aqui e também não tem hífen. É uma palavra do dia a dia, né? Se escreve assim. Recém-casado tem hífen, tá certo. E pré-história é um termo antigo, normal, também tá certo. Aí vem a letra B. Vem o micro-ondas com hífen. Certo? Porque a nova ortografia mexeu nessa palavra. Ela agora se escreve assim. Aí vem o paraquedas. O que acham do paraquedas aí? Esse acento aí não existe mais porque a palavra para não tem mais acento, né? A palavra em si, para, não existe mais esse acento. E a palavra compreende, se ela está certa, do jeito que está aqui, esse preencher está erradíssimo, né? A palavra preencher, ela não tem esse acento e nem tampouco ela vai ter esse hífen. Ela é uma palavra normal. O paraquedas, ele tem hífen porque foi uma palavra que a nova ortografia não mexeu, porque é uma palavra tradicional, mas o acento dele não tem. O certo dele é assim. Então, só a que está certinha, com tudo certo, é a letra A. Micro-ondas agora se escreve desse jeito aqui mesmo. Anti-inflamatório se escreve assim, porque tem uma regrinha que vocês aqui que não estavam nas aulas ainda, ó, essa palavra aqui, ó. Anti-inflamatório. Eu falei uma regrinha para o pessoal depois aqui nas aulas, as vogais iguais, elas se separam. Certo. Essas vogais iguais aqui, elas vão se separar, então não pode a gente colocar essa junção delas, não. E depois tem a palavra alemã, que está certo como está aqui, e a palavra ex-mulher também, que está certo como está aqui. Então, o gabarito da questão é a letra A. Então, toda essa observação, ela fica como resposta certa mesmo a letra A. Oi. Ela está certa assim mesmo, ela tem esse hífen vai prevalecer sempre, e esse prefixo também. A palavra ex, a palavra pré, elas têm esse prefixo pró, pré e ex, eles vão admitir sempre esse hífen. O que que tem? Também, tá certo, tá certo. Entenderam?
Aí são as pegadinhas desse assunto. Esse assunto aqui, ele é cheio das pegadinhas, né? Questão 12, que eu já estou quase aqui no limite do meu horário, inclusive, né? Vamos para 11, aliás. Questão 11. Deixa eu ver aqui a 11. Vamos para 11 aqui ligeiro, que tem a 11, pelo menos eu quero afetar a 12, ou 13. Questão 11. São palavras escritas de acordo com o sistema ortográfico oficial. Tranquilidade, tem esse trema. Enjoo, tá certo? Certo, não tem mais acento, não. Feiura, tá certo? Perdeu o acento. E panaceia. Então, qual é a resposta? Letra B, 2 e 4, certo, certinho. Questão 12. Tem que ir assim um pouquinho mais ligeiro, que o meu horário deve estar quase aqui encerrando, né? Questão 12. Assinale a alternativa cujas palavras estão grafadas corretamente segundo a nova ortografia. Letra A, palavra moreia, com acento, semi-reta e super-herói. Aqui eu já começo descartando a letra A, porque moreia é de tongo aberto, igual ideia. Não tem mais acento, então já começa a marcar esse como errado, e se tem uma errada, é porque está errada a letra todinha. Letra B, sobre-humano. Olha como é que está escrito aqui o sobre-humano. Engoliu o H. Então está errado só por isso aqui, já marco isso como errado. Infraestrutura está certo, e ideia também está certo. A letra C, micro-ondas com hífen, semicírculo junto e joia sem acento. De tongo aberto, certo. Então a letra C é acerto, contra-reforma está certo, na D, autocarro também está errado esse daqui, e o jiboia, de tongo aberto, não deve mais ter esse acento. Então aqui é a letra C. Aí vem a questão 13. Aqui é para marcar a alternativa que está errada em relação às acentuações. Já é outro assunto agora. A palavra ninguém, ela recebe acento gráfico por se tratar de uma oxítona, terminada em "em". E o mesmo acontece com o vocábulo também. Para marcar o que está errado, viu? Letra B de bola. O vocábulo útil, ele recebe acento gráfico porque se trata de paroxítona, terminada em L, assim como dócil e têxtil. Esse assunto aqui cai muito em prova de concurso, as questões vêm demais com esse assunto. Letra C, palavras véspera, palavra máquina, palavra crônica, recebem um acento gráfico pela mesma razão, por serem proparoxítonas. Isso aqui também está certíssimo. Tudo aqui é proparoxítona mesmo. Letra D. Palavras saído, recebe acento gráfico pelo mesmo motivo. Isto é, por serem paroxítonas terminadas em A e O. Isso é um pouco estranho. A falta de acento nas palavras, saía, inclusive, resulta em outra palavra existente na língua. Até que resulta, mas isso aqui não é a justificativa certa para levar acento. A justificativa é porque isso aqui é uma vogal tônica. O I aqui ele é tônico e forma o hiato. Ele vai ser acentuado porque esse I aqui ele é tônico e ele forma hiato. É como se fosse saúde, é como se fosse saída, que é o que está aqui. Então, toda vez que eu tiver um I tônico que não vier seguido de ditongo, ele vai levar acento. É igual, por exemplo, saúde, que eu tenho um I mais forte, tenho um U mais forte. Então, saúde forma o U acentuado, porque ele é mais forte, e ele junto, ele forma uma vogal para ser acentuada, que ele vai formar um hiato. Então, aqui, o saído, o saída e o saía, ele leva acento porque ele forma um hiato. E o hiato, na vogal I e U, deve ser acentuado. Não é porque segue o O e segue o A e o O, que isso aqui não é nenhuma regra que tem para paroxítona. Então, o que está errado é a letra D. Porque não é essa regra aqui que existe na letra D.
Aí vem, ela ficou certa pela metade. O final está certo, mas o começo está errado na letra D. 14ª questão é como se fosse uma pegadinha essa daqui. D de dado, essa questão 3 é D. Qual das palavras abaixo, se eu perder o acento para ela, se eu não colocar o acento, ela vai continuar existindo na língua portuguesa? Experimentem vocês tirar o acento aqui, a palavra vai continuar existindo. Carismático, concêntrico, letra B. Pessoal de casa, letra C, sinônimo. Letra D, espetáculo. E letra E, público. Qual dessas daqui, se tu tirar o acento, vira outra palavra? Exatamente. Se eu tirar o acento de público, fica público. E isso existe na língua portuguesa. Letra E. Mais uma questão ganha, né? Perguntas aí, alguma dúvida na questão 14? Posso ir para essa próxima? Questão 15, de acentuação também. Olha as palavras aqui. Essas palavras são demência e a outra é convivência. Eu não vou ler o texto para vocês, primeiro porque ele é grande, segundo porque nosso tempo está um pouco mais corrido aqui. Analisem para mim essas duas palavras e verifiquem na alternativa por que essas duas foram acentuadas. Existe aqui um motivo. A letra A me diz que são acentuadas porque são paroxítonas terminadas em ditongo. A letra B me diz que são acentuadas porque são proparoxítonas terminadas em ditongo. A letra C me diz que são acentuadas porque são palavras proparoxítonas terminadas em A. Então, não existe nessa regra aqui, inclusive. A letra D são acentuadas palavras terminadas em A, sendo paroxítonas. Qual que está certo aqui? Observem bem, ó. Terminação, o I e o A é o que na língua portuguesa? Quando eu junto isso aqui. Ditongo. E tem isso aqui. Isso aqui forma um ditongo e isso aqui forma um ditongo. Chegou o Rony Martins ali, pelo jeito. Então, essa terminação que está aqui para esses dois termos é a terminação do ditongo. A resposta correta é a letra A, realmente. São palavras acentuadas, porque elas são paroxítonas que vão formar ditongos. Não existe nenhuma palavra que vai ser proparoxítonas na regra que vai formar o ditongo. A regra me diz que toda proparoxítona ela é acentuada, independente de ser ditongo, de ser o que for, ela é acentuada. Então, a regra para poder ser paroxítona, uma delas é o que está aqui. Elas formam ditongo, tanto aqui como aqui. Tem umas quantas questões aqui, pelo menos mais uma, né? Quando chega aqui o Rony. Mais uma, mais duas, ou até o final mesmo, né? Questão 16, outro assunto. Formação de palavras. Isso aqui é fácil. Assinale a alternativa que indica o processo de formação da palavra entendimento. Pessoal de casa, essa palavra. Como é que essa palavra aqui foi formada na língua portuguesa? É derivação parassintética isso aqui, eu vou explicar só um pouquinho para quem está também aqui chegando agora. É a derivação regressiva, derivação imprópria, é a prefixal ou isso aqui é a sufixal? O que vocês acham? Isso aqui que está na frente, isso aqui é prefixo, esse em. Isso aqui que está no finalzinho, isso aqui é sufixo, o mento. Não é sufixo não? Porque eu posso formar, por exemplo, pensamento,
Eu posso formar, por exemplo, sentimento. Essa palavra aqui, ela tem sufixo. Agora, isso aqui não é o prefixo. É não. Se fosse prefixo, teria que ter in. O in é prefixo, mas o em não é. Então, a resposta certa é a letra E. Isso aqui é uma derivação por sufixo, porque eu consigo formar outras palavras com o sufixo mento. Sentimento, pensamento, livramento e outras mais. Então, o gabarito é a letra E. Acho que terei que partir, né? Que o professor deve estar chegando. Então, a resposta é a letra E. Tem um minuto aí? Tem, Vinícius, ainda? Ah, então eu vou usar aqui esses minutinhos. Oi? Pôs mais um aqui, então, pessoal. Só falta um monte ainda. Então, 17 tem assim. É correto afirmar que o termo naturalmente, o que aconteceu com esse termo? Analisando esse termo aqui, ó. Naturalmente, também faço isso aqui, parece com esse outro. Eu acrescentei nesse termo, então fiz o que nessa palavra? Letra A. Derivação sufixal. Foi acrescentado nesse termo aqui um sufixo. Lá na outra folha. Derivação prefixal. Foi acrescentado aqui na palavra um prefixo. Tem prefixo aqui? Não estou ouvindo, né? Não dá para ver. Letra C. Composição por justaposição. Eu juntei palavra aqui. Sem alteração fonética no radical natural e mente. Ele está me dizendo aqui na letra C que essa palavra eu formei assim. Natural mais mente. Somente isso que ele está me dizendo aqui. Eu juntei isso aqui e formei uma palavra só. A letra D me diz que eu tenho aqui uma aglutinação. E na aglutinação eu tive algumas perdas fonéticas. Eu juntei, por exemplo, natural com mente, mas eu tive algumas perdas aqui de letras nesse processo de juntar essas palavras. Então, qual é a resposta certa? Pessoal de casa, que resposta é a resposta correta aqui? Letra C. É a letra A, né? Letra A. Aqui é um sufixo, igualmente esse aqui. É naturalmente. Isso aqui é sufixo. Inclusive, esse sufixo aqui, pessoal, ele vai formar advérbios. Sufixo que forma advérbios. Exatamente, de modo. Por exemplo, eu formo aquelas palavras vagarosamente, lentamente. As palavras tudinho que tem na gramática de modo é esse sufixo aqui, mente. Todas que tem de modo, essa palavrazinha é formada por esse sufixo aqui. Então, a resposta é a letra A. A 18, lá em textozão grande aqui na 18. Coisa bacana, um texto grande. Vamos para 18. 18 é um conteúdo que a gente vê também lá nos vestibulares. Vou apagar ali de cima, colocar um pouquinho mais para cima. Vocês já ouviram falar num assunto chamado funções da linguagem? Função metalinguística, função poética, função referencial. É o que mais cai em concurso, esse aí também. Essa daqui, a 18, trabalha mais ou menos isso aqui. Eu vou ler só um pedacinho aqui, porque não tem como ler o texto todo. Quando criança, convivia no interior de São Paulo com o curioso verbo pinchar. E ainda ouço por lá esporadicamente.
O sentido da palavra é o de jogar fora. Pincha fora essa porcaria. Ou manda embora, pincha esse fulano daqui. Teria sido uma das muitas palavras que eu vi menos na capital do estado e, por conseguinte, deixei usar. Pronto. Só esse pedacinho aqui para a gente poder ver se descobre a resposta. A pergunta. A construção desse texto, ele evidencia aspectos de interatividade e de comunicação. Ao tratar do sentido do verbo pinchar e da etimologia da palavra tradição, o autor faz uso de uma função de linguagem. Letra A é a função fática, porque ele quebra a linearidade contida na comunicação, a fim de testar o canal da interatividade. Letra B é metalinguística, porque ele se expressa por meio de uma língua que é o objeto acerca do que ele está tratando. Letra C é conativa, porque ele faz um apelo ao leitor, tentando convencê-lo a empregar o tradicional verbo pinchar. Letra D é expressiva. Expressiva é emotiva, porque ele se manifesta na sua posição pessoal para apresentar subjetivamente os dois termos. Toda vez que eu emprego num texto alguma tradição, algum pedacinho para explicar esse termo, que função é essa? É a fática, é a metalinguagem? Que função específica é essa? Exatamente, é a metalinguística. A linguagem que é usada para explicar a linguagem é a metalinguagem. Ele está explicando aqui o que é pinchar para o leitor. Então, um texto que explica ele próprio é a metalinguagem. Resposta, então, a letra B. Não esqueçam disso aqui, ó. A metalinguagem é a língua explicando a própria língua. É a língua explicando a si própria. Então, essa questão aqui, ela vem muito em concurso, porque eles botam muito esse assunto para vocês entenderem. E aí vem depois, de novo, a questão da subordinação, lá nessa penúltima questão. Acabou? Encerrou? Pois pronto, vou colocar só esse gabarito aqui, porque a análise é maior da 19 e da 20. Já vou entrar aqui com outro assunto, que é raciocínio lógico, né, com o Rony. Anota, então, aqui a 19, esse gabarito. Resposta da 19 é a letra A. E a 20, o gabarito é a letra C. Tivemos que correr um pouquinho, mas porque é muita coisa mesmo. Português demora mais mesmo para poder a gente pegar no tranco esse monte de questão aqui.